faz 20 anos fabrico charuto no Brasil. Primeiro com a marca Dom Porfírio, que eu montei junto com meu compadre, no ano 99. Essa marca depois passou a ser minha só e tivemos grandes avanços na minha vida como tabaqueiro aqui no Brasil com essa marca. Tive alguns sócios, um deles é Dirk Migot, que está aqui, foi um dos sócios meus. E foi o início de minha carreira como tabaqueiro aqui em Brasil. Eu comecei em Cuba faz muitos anos atrás, em 92. Apesar que eu sou formado em História, as dificuldades de Cuba não me davam, essa carreira não me servia para eu progredir na vida. Eu me fiz charuteiro. Uma tradição que eu trazia de família e que para mim sempre foi um prazer. Então entrei a trabalhar na Romeu e Julieta. Na Romeu e Julieta eu trabalhei durante vários anos na galera Cuava. Não sei se já fumaram Cuava. Eu fabricava, aqui se chama, lá se chama Exquisitos, aqui não sei como se chama essa bitola da Cuava. Trabalhei na Mareva, trabalhei na Cuava e depois emigrei para o Brasil no ano 98. No 99, com meu compadre, fundei a Dom Porfírio, que foi nossa até o 2009. Depois, quando nos separamos daquela sociedade, minha esposa e eu, que foi uma separação amistosa, até hoje eu fabrico os Dom Porfírio e eles são os detentores da marca, nós montamos a nossa marca própria, Diógenes Puente, porque eu tinha vontade de ter algo com meu nome. Já levava muitos anos fazendo isso e assim fomos evoluindo. Nunca tivemos assim, apesar de não ser uma fábrica grande, nunca tivemos fracassos na fábrica. E um tempo depois eu propus para minha esposa fazer uma marca também dela, que é a Patrícia Puentes, porque ela faz muitos anos trabalha comigo e leva adiante essa fábrica. E ela se resistiu primeiro, não queria, que isso não tinha nada a ver. Isso demorou um ano, até que surgiu o Charuto Patrícia Puentes, que hoje é o carro-chefe da nossa empresa, né? Hoje representa 80% de nossas vendas e, assim, graças a Deus, nossa empresa, apesar de não ser tão grande como algumas empresas da Bahia, ela nunca caiu, ela sempre se manteve pela qualidade, pela estabilidade de seus sabores e pelo trabalho talvez muito artesanal. Por não ser grande, talvez a gente consiga cuidar muito bem de nossos charutos. Uma das características que nosso charuto tem é ele bastante cheio de tabaco. Às vezes posso ter até um problema de um pouco travado, mas nunca, muito raro, ele tem pouco tabaco, tem muito fluxo. Uma das nossas características, que é uma das características também dos tabacos cubanos. São as características que tem nossa empresa que eu trouxe de Cuba. O charuto cubano às vezes também peca, às vezes por ser um pouquinho apertado, e também a generosidade na hora de colocar o tabaco. Outras características, eu trabalho faz 20 anos com o mesmo fornecedor, e agora faz uns anos incluí no nosso blend as folhas de cubra. Cubra é uma folha de sementes cubanas e brasileira, é um híbrido que se deu em Brasil e se chama cubra justo por isso, Cuba, Brasil. Essa cubra, um dos poucos que trabalha sou eu, e essa cubra é exportada para o mundo todo, principalmente Dominicana, Honduras e Nicarágua. Muitos dos charutos importados que vocês consomem também tem esse tabaco, principalmente as capas e o tabaco ligeiro da cubra. Muitas dessas marcas têm um capote da cubra, só que infelizmente nunca se fala disso, só se fala tabaco brasileiro no blend do charuto, mas nunca se especifica. E por que eu falo isso? Porque o tabaco brasileiro ele é um dos melhores do mundo, indiscutivelmente. Um tabaco muito caro,
e que muitas marcas utilizam para compor seu blend, para dar combustão melhor ou para dar mais doçura, um tabaco mais adocicado, é um tabaco encorpado em alguns, como a Mata Norte. Depois vocês vão a ter a oportunidade de cheirar, experimentar, se quiserem queimar para que vejam as diferenças. É encorpado e doce como a Mata Norte, e suave e com muita boa combustão como a Mata Fina. E também tem a neutralidade e a doçura da cubra. E esses tabacos, hoje que se exportam para o mundo todo, e outras marcas brasileiras usam também com outros nomes, tem fábricas que chamam de Cubanito, a Daleman agora produz com o nome de Santo Antônio, acho, não me lembro, e várias estão usando essas sementes, apesar que em pouca quantidade usam, e isso está se espalhando pelo mundo todo, sem nós saber, porque em Brasil não dá essa importância ao nosso tabaco. Então não existe. Agora o Festival de Origem está dando muito apoio a nosso produto, mas não há uma divulgação do nosso tabaco. Então eu quero que saibam que nós temos um dos melhores tabacos do mundo, não porque eu produza com eles, é porque eu vivo disso, eu conheço disso, e vocês podem comparar. Hoje podem comparar, inclusive se alguém quiser experimentar algo só de uma determinada folha, eu faço para vocês, para que vocês vejam a diferença e a semelhança entre nossos tabacos e alguns tabacos, inclusive cubanos. Tá? Então, isso é o que eu quero, e vou fazer uma demonstração. Quem quiser ver, vou começar por Patrícia. Se aproximar para ver, pode perguntar se tiver alguma dúvida. Essa é a Mata Fina, que é uma folha já mais suave e que proporciona mais combustão. Essa é uma folha mais suave já, né? O demais... Dá uma cafungada. Dá até para respirar, né? E os demais são que nós usamos. O capote cubra, ele é um capote muito neutral. Ele não tem esse cheiro, esse aroma. Mas é depois que ele seca, o que acontece é que isso eu tenho que molhar para poder trabalhar. É o capote cubra, que hoje é muito usado, e as capas cubra, que são capas de excelente qualidade, que está se usando em quase todos os blends novos de América, né? Deixa eu ver aqui para não confundir as coisas. Então vou fazer um Patrícia. Qual é uma das características do nosso charuto? O Patrícia, ele é de meio encorpado, porque a parte mais doce, mais forte da capa são as pontas, porque ele está assim na planta de tabaco, a folha está caindo assim, e aqui se concentra principalmente os sucos, e essa é a parte que mais o fumante aprecia. Você, quando fuma um robusto, por exemplo, ele tem quase tudo a parte nobre da folha, né? Esta parte já é mais suave. O Patrícia tem a parte mais nobre da folha, que são as pontas, né? Então, principalmente são as pontas. Esse Patrícia, as pontas e as outras partes vão dando uma suavidade também, porque se o charuto fosse totalmente de pontas, ele seria até um pouquinho enjoativo, né? Mas quem quiser experimentar hoje isso, pode experimentar. Assim se faz um charuto. Os charutos são canudos de tabaco.
das características do nosso trabalho, a vezes é muito generoso, né? Para quem tem essa, transpirando aí, isso vai pensar na nossa empresa. Há muitas formas de trabalhar tabaco. Na nossa empresa vai ficar pensado desde o final da tarde até o outro dia de manhã. Um dos motivos é porque as molduras plásticas elas não demoram mais em secar, né? Então nós produzimos um grande volume de enchimentos de tripa, colocamos na prensa e outro dia de manhã tiramos. Então, outra das características é que lá trabalhamos em parte como se trabalha em Cuba. Alguma técnica eu adquiri na Bahia também, que ela tem um jeito diferente de produzir, mas muito bom também. Mas a parte principal se faz como se faz em Cuba, né? Depois de prensado, ele já sai assim, com esse formato. E a capa cubra tem uma característica que é a elasticidade, igual que as capas cubanas, a mesma elasticidade que as capas cubanas, que são uma das coisas que ela fazem tão boa, porque o rendimento é muito grande da folha, dessa folha cubra, né? Essa faca se chama chaveta ou faca cubana. O que é aquilo que você colocou? Essa cola é liga neutra, com o mesmo que se fazem os sorvetes. É um amido que não tem sabor, é comestível, não tem nenhuma contraindicação e só serve para colar o. Não influencia em nada no sabor. Isso se chama liga neutra por isso, né? Outra característica, uma das diferenças do charuto baiano com os cubanos e com os nossos, é que nós só colocamos cola só na ponta do charuto. Já o charuto da Bahia passa cola ao redor da capa, né? Em toda a capa eles têm uma produção mais alta, né? Então, quando eles passam essa cola, apesar de não ter sabor, não influenciar no sabor, eles conseguem uma produtividade maior que os nossos. Eu sou Patrícia. E agora tem uma coisa que eu quero falar. Isto que sobra não se perde nada. Isso é um charuto medium filler. Esse pedaço existe charuto medium filler que inclusive tem um capote de papel. Isso de fato é verdade. Mas não são tudo. Na nossa empresa também se aproveita e se faz igualzinho ao outro charuto, só que se faz numa maquininha que se enrola. Não sei se aqui já viu essa maquininha fazer cigarro, só que é grande. Então, esse é o charuto medium filler. Um charuto mais suave, porque principalmente da parte de atrás da folha, desta parte que é a que se corta. Mas um excelente charuto também para quando você quer fumar algo mais leve. Então, às vezes falo isso porque não, eu não fumo charuto medium filler. Não, o charuto medium filler não tem nenhum problema. Ele é um excelente charuto. Vou fazer um robusto agora. O robusto, que características tem? Ele usa quase todas as partes nobres da folha.
Por isso é que o charuto preferido de muitos, né? Ele aproveita tudo. Então, como eu falei, os charutos são canudos de tabaco, né? Ou pelo menos do jeito que se faz na nossa empresa, são esses canudos de tabaco. Já o último terço da Estes moldes são fabricados por nós também. Inclusive nós vendemos moldes para várias fábricas na Bahia. A Menezes trabalha com uma parte de nossos moldes. Desculpa aí. Jorge, Sim, tem uma pergunta. por favor. Por exemplo, o tabaco, o charuto, obviamente, ele é feito manualmente. Sim, E você tem diversos são torcedores, né? sim, São, na sua maioria, mulheres, né? sim. Tá. Você quer um tabaco mais preso, um tabaco mais solto. Você instrui essas pessoas para que apertem mais ou menos? Ou como funciona isso? Não, você vai treinando para que ele tenha um fluxo médio, porque é um Isso depende gosto. da mão da pessoa. Vai uma fórmula que você dá. Agora, existem várias coisas na hora de você produzir um charuto. Até um tabaqueiro fazer um charuto que ele possa ser vendável, vai no mínimo 3 meses, porque nessas folhas mesmo que estão aqui, tem folhas de todos os tamanhos, de todas as grossuras. E eu digo, por exemplo, coloca 5 folhas no coronado. Ele vai colocar 5 folhas, mas se ele encontrou uma folha mais fina, ele não vai dizer, preciso outra mais. Então, você tem que ir treinando ele para que ele conheça. Exato. Escolha, que às vezes podem ser 6, às vezes podem ser 4, às vezes são 5. Agora, tem um problema no tempo de chuva. No tempo muito chuvioso, lá em Araraquara, por exemplo, chove muito, o tabaco ele fica muito mole, muito macio. E às vezes o tabaqueiro, mesmo tendo um pouco de experiência, perde a mão, porque ele acha que está faltando mais tabaco e é que a folha ficou muito macia. E aí há que ter um controle. É uma régua de vitolas.
se usa em todas as fábricas, né? Às vezes tem que ter um controle. Ele é sazonal, né? Para ele dizer, olha, esta quantidade certa, quando ele secar, ele vai pegar sua consistência natural, né? Então, tem umas características do tabaco brasileiro, a diferença do tabaco cubano. O tabaco brasileiro, ele não é tão oleoso. Ontem eu estava explicando uma coisa lá na Murdo. Se você apertar esse tabaco, esse charuto agora, ele está muito macio. Se você quiser botar fogo nele, ele acende, mas a partir daqui vai começar a amargar, porque ele tem umidade dentro. Você precisa aplicar para poder fazer o charuto. O que acontece? Muitas pessoas pensam que como o charuto, né, cubano é macio, os demais charutos têm que ser macio. Os demais charutos não tem que ser macio. A folha de tabaco cubano é muito oleosa, por uma característica da terra. Ele não precisa o saquinho de celofane. Ele mesmo, na maioria das vezes, é muito bem cuidado, mas ele sempre vai ser macio, porque as folhas são oleosas. As folhas cubanas não quebram tanto. Se você fizer o mesmo com o charuto nacional, de deixá-lo sem celofane, ele vai ficar muito duro. E não quer dizer necessariamente que seja resseco. O tabaco nacional é menos oleoso. Por isso do celofane. O celofane porque protege a umidade, e o celofane também porque, como ele é menos oleoso, ele quebra. Tem pessoas que fazem assim e ele vai destroçando a capa. A capa dele não suporta tanto como a cubana. A cubana, ela suporta isso, porque ela é muito oleosa. Mas ninguém vai conseguir. Tanto que o charuto cubano, às vezes você pega, ele está bem macio, você acha até que tem muita umidade. Né? Às vezes. Está né? batendo de uma forma errada, mas acho que é da própria... Aí você vai ver que o charuto nacional, normalmente, ele é até um pouquinho mais pesado. A folha brasileira é um pouquinho mais pesada que a folha cubana. Então, algumas folhas, né? A Mata Norte é mais pesada, a Mata Fina talvez seja tão leve quanto, a Cubra não sei, né? Mas tem tudo isso. Quando você chega, como aconteceu comigo, a fabricar charuto no Brasil, você tem uma ideia de que tudo é igual que lá, que você vai aprendendo que as folhas são diferentes, as capas são diferentes, a conservação dela é diferente, e são coisas que não demeritam em nada os charutos nacionais. Eles são assim, e são muito bons com essas características. Outra, por favor, você vai ver que o cheiro é muito diferente. É muito diferente. Esse é um belicoso. Posso fazer outra pergunta? Pode, por favor. Por favor. Estou aqui para isso. Que eu puder ajudar. O governo cubano permite que você exporte a semente cubana? Não. A semente cubana entrou em outros países escondido. Clandestinamente, não pode. Entrou clandestinamente. Agora, ela entrou clandestinamente, mas ela se deu muito bem em outras regiões, né? Se deu muito bem agora aqui em Brasil. Porque não é só a semente, é a terra, é o clima. Mas, por exemplo, eu sei que as multinacionais que aqui, elas alteram o pH da terra, elas colocam produtos Para tentar ficar similar. para tentar, bom, o mais similar possível, mas para que dê uma boa folha, né? Eu vou fazer um belicoso agora e eu quero falar sobre os belicosos, porque os belicosos são uns charutos muito cômodos de fumar e às vezes ele encorpa muito, e é que o objetivo dos figurados é encorpar. Tudo vai se concentrando à medida que você vai, tudo vai se concentrando nesse funil e encorpar. E a maioria das vezes ele tem um fluxo mais apertado, que é justo pelo funil. Ele tem esse fluxo um pouco mais apertado. É normal que os figurados tenham um fluxo um pouquinho mais apertado. O que acontece? Que muita empresa faz com fluxo solto
para não ter constrangimento. Mas só o certo é que o fluxo fica um pouco mais preso, e o charuto ele é mais concentrado, e o charuto vai ficando mais encorpado. Então, se você gosta de charuto mais encorpado, como os cubanos, mas não encontra um nacional ou um charuto de qualquer outro país figurado, ele pode te satisfazer, porque ele vai encorpar. O correto é ele. Porque geralmente o pessoal tem medo de fumar. Mas não tem nada, é uma delícia, só que o que acontece muitas vezes é que ele vai encorpar, justo por esse afunilamento na ponta. Então a gente, não, esse charuto figurado estava muito preso, às vezes está muito preso, mas o correto é não ter esse excesso de fluxo. Ele usa mais folhas, então? Não. O que acontece é o funil. O bico mais fechado. Né? Então não é certo você cortar muito grande, né? Não. O certo é cortar muito pouco no bico, de forma diagonal. Diagonal. Assim. Você vai cortar um pedacinho assim. Entendeu? Você vai inclinar aqui o guilhotinho e vai cortar um pedacinho assim, para ele não perder o funil. Se você corta, você tem um robusto, tem um charuto normal. Então, o certo é cortar de forma diagonal e saber que ele, o objetivo dele é que vai ficando um charuto mais forte, né? Gente, eu estou mal da vista, né? Esses são os charutos mais difíceis de fazer, né?